Oi, gente. Tá dando pra ouvir direito? O som tá bom, gente? Tá? Beleza. Ei, obrigada. É... Então, vou... tô vendo que tem gente entrando e a ideia hoje aqui da live é falar um pouquinho de liderança. Eu fiz uns posts para poder comentar isso. E então a ideia é poder, né, compartilhar um pouco aqui de algumas coisas que eu penso sobre o assunto, sobre o que eu acredito que seja a melhor definição de liderança. E aí, no final das contas, a ideia central é desmistificar um pouco esse conceito de liderança. Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia. Eu criei o Academia agora tem 8 meses. Fez 8 meses antes de ontem. Eu tenho feito posts, compartilhado alguns assuntos de conhecimento, né, de autodesenvolvimento, conhecimento pessoal, soft skills, muita coisa sobre inovação, criatividade, e muito voltado para carreira, empreendedorismo, para profissão. Então, a minha ideia aqui nesse Instagram é poder compartilhar um pouco de coisas que eu tenho vivenciado na minha vida que eu acho que podem ser úteis também para as outras pessoas. E eu acredito que o assunto liderança, ele é útil para todo mundo, independente de ser chefe ou não. E então por isso que eu resolvi falar desse tópico. A liderança é algo que eu acho que é importante, é algo que eu acho que eu realmente tento exercer no meu dia a dia, em vários momentos, de várias formas, em vários contextos diferentes. E eu acredito que faz diferença esse esforço para ter esse tipo de trabalho para lidar com as pessoas. Uma coisa que eu acho que é relevante falar é que para você ter alguma boa relação interpessoal com alguma outra pessoa, é importante que você se entenda, que você se conheça. Então, o conhecimento próprio, a ideia de liderar a si mesmo é algo muito relevante. E eu acho que nesse ponto vale eu mostrar um pouco do conceito de liderança. Até, enfim, no dicionário mesmo fala, tem várias formas de você conceituar o termo. Uma é realmente da ideia de quem manda, de quem, né, toma decisões, mas também tem um outro conceito de liderança que é o que eu acho que faz mais sentido, que é o de liderança como sendo uma pessoa que é capaz de influenciar as ideias dos outros. Quando você enxerga dessa forma a liderança, quando você enxerga a liderança como uma forma de influenciar as ideias dos outros, você consegue perceber a liderança não como algo estático, não é um status quo, é algo mais fluido, é uma troca com as pessoas. E a ideia de influenciar é diferente, por exemplo, de convencer, de persuadir ou alguma coisa parecida. É de você realmente passar o que você acredita, passar as suas ideias para as outras pessoas e passar os seus propósitos e tentar nisso, entendendo melhor aquelas pessoas, engajar as pessoas em algum objetivo. Líder é uma palavra que vem também de uma denominação viking para o capitão da esquadra. E era a pessoa que simplesmente tinha visão. Então, o líder é quem tem uma visão de grupo e que junta as pessoas em torno de algo em comum. Uma coisa que é muito relevante comentar é que muita gente fala que você tem que saber motivar os outros para poder fazer com que as pessoas tomem alguma atitude. E, por outro lado, já tem gente que diz que as pessoas, elas não são motivadas. Elas têm motivações e você engaja as pessoas para poder tomar algumas atitudes ou não. Uma pessoa que exerce um papel de liderança consegue lidar, enxergar, compreender, ver essas pessoas e nelas entender a motivação para daí lidar com elas e poder liderar para algum tipo de propósito comum. O líder,
além de tudo, também, na minha visão, se alguém discordar disso, fica à vontade para falar também. Eu acho que é um assunto que cabe muita conversa em cima. O líder, na minha visão, também é uma pessoa que pode estar em relação ou de igualdade ou até de inferioridade hierárquica em relação a você. E o líder também pode ser encontrado não só no trabalho ou nas relações profissionais. Quem tem filho sabe, né? Os pais são líderes para aquela criança. E o líder, ele se porta como uma pessoa que está enxergando além e que é um modelo de vida para essa outra pessoa também. Então, independente de você ser chefe de alguém, de você trabalhar com alguma pessoa, ter uma empresa ou não, se você for um autônomo, por exemplo, você exerce liderança também quando você está lidando com seus clientes. Você exerce liderança também quando você está lidando com o seu fornecedor, que às vezes, por exemplo, não te entregou o material no tempo que você gostaria e você precisa conversar com ele para poder explicar qual o problema que você está tendo, qual a dor que você está tendo ali em relação a, por exemplo, a falta de entrega de alguma coisa e como que essa pessoa pode, então, ser engajada no seu propósito e aí sim você fazer uma comunicação que seja eficiente, eficaz, para que ela entenda o seu propósito e então ela se sinta ali pertencente àquele objetivo comum que você tem. No final das contas, a ideia também de liderança é que a pessoa saiba ter uma relação personalizada, customizada, empatia, exatamente. A ideia da empatia é que você consiga ver o outro, consiga entender o outro, calçar realmente o sapato do outro, para você então conseguir lidar com aquela pessoa. O verbo lidar, inclusive, eu acho ele meio até um pouquinho pejorativo, porque a gente às vezes fala que a gente tem que lidar com coisas que são pesadas ou difíceis. E no caso, quando está num convívio social, né, exercendo suas capacidades, sua liderança junto a outras pessoas, você não está ali porque você é necessariamente obrigado. Muitas vezes você está ali porque você quer. Você está com pessoas que são muito bacanas e que, enfim, fazem diferença na sua vida. Então, liderar, nesse caso, não é algo para você ser obrigado a lidar com a pessoa, entende? O lidar, eu acho que é um verbo complicado. Eu gosto do verbo influenciar. Acho que ele transmite um pouco mais da ideia de você fazer circular ideias. Exatamente, tem que ser algo natural. Ah, obrigada, Valtair. Walter, eu li errado o nome embaixo. Eu acho que o líder, ele consegue justamente ter algo natural com as outras pessoas. O chefe é uma pessoa que foi colocada naquela posição. Ela recebeu um cargo ou foi colocada numa posição de autoridade. Autoridade não é liderança. E isso é muito relevante que as pessoas entendam também. Muita gente acha que porque está numa posição de autoridade tem direito a tratar as pessoas da forma como bem. E por incrível que pareça, isso é ainda muito comum. A gente ainda convive com pessoas que não têm o menor tipo de inteligência emocional para lidar com os outros. Então, falar desses assuntos, falar de liderança, falar de soft skills, de autoconhecimento, de relacionamento interpessoal ainda é uma coisa muito relevante. Não adianta a gente só se aprimorar tecnicamente, ser o melhor pintor do mundo, se no final das contas a gente não consegue lidar bem com as pessoas e transmitir o que a gente acredita, o que a gente tem de bom na gente para as outras pessoas. Inspirar também é um ótimo termo, não necessariamente tem que usar o influenciar, né? Inspirar é bom. O influenciar vem de um livro do Dale Carnegie, que é como influenciar pessoas e fazer amigos, alguma coisa assim. Eu tenho esse livro, ele é bem interessante, porque ele é só de casos práticos. É só de histórias de pessoas que tinham problemas de relacionamento interpessoal com alguém e que resolveu isso conversando, mandando uma carta, se comunicando com essa pessoa.
de fato, a comunicação é uma coisa muito importante nesse processo, óbvio, né? Nós somos seres sociais, como seres sociais temos que conviver com outras pessoas. Então, essa troca de ideias e inspirações ou influências faz toda a diferença. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Obrigada, Vanessa. Esse é o nome do livro. Ele é bem interessante porque ele tem algumas histórias realmente práticas que demonstram como que funciona a ideia de você saber tratar a outra pessoa e, inclusive, de saber se colocar à disposição dessa pessoa. Um outro mito também que eu vejo muito forte nessa ideia da liderança é de que o líder tem que ser a pessoa que manda, que tem que ser a pessoa que tem alguém abaixo que vai obedecer. E ao invés disso, eu acho que as pessoas poderiam pensar em líder como sendo a pessoa que está contribuindo para gerar algo de valor. E aí, você na posição de líder, pensa aí, o que você está fazendo para poder contribuir com essa equipe que você vive, com a qual você convive? Dentro de casa, no trabalho, onde quer que seja, onde você tiver relacionamentos interpessoais, você vai ter esse tipo de construção social. Então, ao invés de você ficar só esperando que os outros façam algo por você, pensa, o que você pode fazer pela outra pessoa que está ali trabalhando com você ou convivendo com você? Como que você pode entregar alguma coisa que seja útil para a vida dessa pessoa? No final das contas, quando a gente faz alguma coisa para a gente e a gente transmite essa coisa para essa outra pessoa porque a gente tem um propósito maior e a gente consegue transmitir e realmente explicar esse propósito e passar as ideias, as pessoas podem escolher fazer parte daquilo. Elas podem escolher se engajar no seu propósito. E, ao mesmo tempo, pode ser que alguém tenha um propósito que você acha, nossa, que objetivo de vida legal. Eu quero fazer parte disso também. E essa pessoa pode te liderar. Então, você entende que é tudo muito fluido, é uma troca, não necessariamente as pessoas ficam numa posição estática. E erra muito quem acredita que a posição de liderança é um status quo. Que eu não preciso fazer mais nada. Eu já alcancei um status e aí dali pra frente, pronto, acabou. Uma frase que eu já aprendi em relação a desenvolvimento pessoal e essas soft skills isso é igual banho. Você tem que tomar todo dia. Não adianta, né? Não uma vez na vida que vai resolver pra você. E no final das contas, enquanto você estiver buscando e se esforçando para ir atrás das boas práticas e de a vida dos outros, isso também vai acabar voltando para você. A ideia de liderança vai acabar com o pacote de dados, Raquel? Não precisa disso. A ideia de liderança, ela não é institucional. Ela não é voltada para dentro da organização, mas sim centrada na pessoa. Então, o líder é a pessoa que cuida de pessoas. É uma pessoa que vai atrás de objetivos, enfim, de metas, propósitos, etc. Mas é algo que é voltado para pessoas. Por muito tempo, nossas empresas, o serviço público, foi tudo muito voltado e centrado na própria organização, na própria administração gerencial e etc. E eu vejo, cada dia que passa, um movimento maior de não só colaboração entre diversos entes, mas também um movimento de centralizar as atenções na pessoa, no usuário, no cidadão. Não é à toa que a gente vê tanta iniciativa de user design, por exemplo, que você está pensando num serviço que você vai criar para uma pessoa e aí você, inclusive, faz a jornada daquela pessoa. Você passa por todos os passos que aquela pessoa precisaria passar para você entender qual é a dificuldade, a necessidade que essa pessoa tem. No final das contas, isso gera mais reflexão no criador de um produto ou de um serviço e isso agrega um valor útil, né, para a pessoa que vai utilizar aquele produto ou serviço. Muitas vezes a gente ouve falar também de ideias que vão surgindo à medida que as pessoas vão executando os trabalhos, mas que só descobre que não está funcional ou que não está bom o suficiente quando já está rodando o negócio.
Inclusive, eu aprendi essa semana aí, fazendo um curso de Scrum, um termo que é erro de... Como é que era? Erro de produção, não. Erro de... Depois que você fez o produto, depois que você produziu o software, você descobre que o erro está lá na rua. O seu usuário já está lidando com um software que tem algum problema e que você já não consegue consertar naquele momento, né? Vai ter que fazer incremento quando a pessoa já está ali, no final das contas, trabalhando e usando aquele aplicativo. É isso. Igual o Daniel falou, o líder, ele é inspirador e ele é servidor também. A ideia de liderança não é simplesmente de ser superior a ninguém. A ideia de liderança é que você esteja servindo a um propósito comum com uma equipe que se reúne junto a você. E isso é muito similar com a ideia de família. E eu acho que os pais, por exemplo, antigamente, e os chefes antigamente, eles eram muito, assim, tinha aquela coisa meio sisuda, distante, de fechar a porta, né? Todos os chefes sempre distantes dos servidores, etc. E isso é muito complicado. A gente sabe que a gente tem tentado transformar essas realidades. Cara, a Tainá e a Raquel falaram justamente do serviço público. O serviço público tem muito caso de gente que está em posição de chefia, mas que não foi nem ensinada a exercer uma função de liderança. É muito complicado isso. E muitas vezes eu vejo no serviço público, não só no serviço público, na iniciativa privada também. Eu também, na iniciativa privada, já vi várias vezes pessoas que são boas técnicas, que se conhecem, têm hard skills, têm conhecimento técnico no assunto e que de repente é promovida e ela tem que virar um gestor de pessoas, um gestor de equipe. E a pessoa não sabe como fazer aquilo, ninguém treinou a pessoa para aquilo. No serviço público isso é muito comum. Eu tenho visto, de uns tempos para cá, sim, algumas, pelo menos tentativas em ensinar, escolas de governo que ensinam sobre soft skills, grupos de inovação que fazem essa abordagem um pouco mais voltada para a pessoa e para o usuário daquele serviço público do que para a própria administração gerencial. Então, e tenho visto também servidores que estão dispostos a mudar esse contexto, esse cenário, interessados em aprender. Eu acredito que tem gente boa que dê para fazer a diferença, mas infelizmente a gente ainda tem realmente muitos que estão em cargos de chefia por motivos aleatórios, né? Influência política, ou porque até tecnicamente mereceu, mas não estava preparada para aquilo, né? Não sabe como ser um bom gestor, não sabe lidar com pessoas, não sabe ter um bom relacionamento interpessoal. Pessoa que lida bem com papel e caneta, né? Mas não com pessoas. Exatamente, eu acho que o serviço público vem mudando aos poucos, como o Daniel falou. É muito difícil, é uma cultura muito arraigada. A gente aprendeu que governo é burocrático, que tudo é comando e controle, que a gente tem que fiscalizar e punir. E eu acho que a gente, aos poucos, vê algumas mudanças. E é igual um pé de vento que tu falando, ó, Fernanda. Há alguns órgãos do serviço público que não permitem essa mobilidade. E realmente, tem gente que entra no cargo, né? E o cargo é até vitalício. Então a pessoa não vai sair dali. E aí o servidor que está ali trabalhando com aquela pessoa que tem que aprender a lidar com, às vezes, um chefe autoritário, uma pessoa que tem uma síndrome do pequeno poder, que acontece muito, né? A pessoa acha que o fato de ter aquele cargo ali que não representa nem a maioria das vezes, né? Algumas vezes sim, mas a maioria das vezes não representa nem metade do salário dela, fica ali apegada àquele dinheiro ou apegada àquele poder, que eu acho que é o pior de tudo. Esse apego ao poder eu acho que é o que mais machuca as outras pessoas e gera maus retornos ao serviço público. E a preocupação do órgão melhorar a gestão interna e clima organizacional. Isso é muito bacana. Eu tenho visto muitas iniciativas nesse sentido, comitê de qualidade de vida, pesquisa de clima, ações estratégicas voltadas para os servidores. Eu acho que tudo isso faz muita diferença. E com certeza, igual a Faru está falando, se você não conseguir estimular a sua equipe, se você não encontrar solução, e solução conjunta, né?
Porque não adianta você também olhar para o problema e pensar, nossa, isso aqui se resolve assim, e depois você só comunica para a equipe que é para fazer tal coisa. A equipe não sabe qual era o problema, não sabe o que aconteceu, não construiu uma solução junto, ela não vai sentir parte daquilo. Para você engajar a pessoa, para construir alguma coisa, ela precisa sentir parte. Então, muitas vezes o que às vezes a pessoa na equipe vai sentir falta é de fazer parte da construção da solução. E, cara, é ótimo, porque são várias visões diferentes sobre o mesmo assunto. São pessoas pensando sobre um mesmo tópico. São mais cabeças para poder gerar novas soluções. A Tainá falou, preparatório para cursinho, né? No preparatório de concurso, podia incluir isso como forma metodológica. A Fernanda está falando, não só em cursinho, mas nas escolas, ensino superior. Eu acho que o futuro da educação, acho que eu já até fiz um post sobre isso. O futuro da educação, de uma maneira geral, e não só em ensino médio e superior, desde escola pequena mesmo, é ensinar esse tipo de habilidade, que é soft skill. A gente sempre foi muito centrado no conhecimento técnico e no que você vai ser quando crescer. Agora, eu acho que no final das contas, quando a gente ensina desde criancinha que você pode colaborar, que você pode ter um espírito de equipe, que esse micropoder não é o que vai te levar ao sucesso, que, aliás, sucesso é uma coisa muito distorcida na nossa sociedade, o conceito de sucesso, assunto para uma outra live também, que o sucesso pode vir, sim, em grupo, em conjunto, em colaboração, e com boas influências, inspirações e servindo as outras pessoas, acho que a gente pode ter um futuro muito melhor. O que isso sugere como primeiro passo para instaurar esse processo em um ambiente já existente? Então, esse é o grande desafio. Quando a cultura já está instalada, então, é tudo muito mais complicado. Você, quando já tem principalmente quando a cultura é muito hierarquizada, é muito difícil você trabalhar com as pessoas de uma maneira de inspirar enfim, motivar que as pessoas se tornem líderes dentro de uma organização, se é tudo muito fechado, com caixinhas e etc. Mas a gente sabe que a maioria das empresas, organizações e serviço público, etc., é tudo muito hierarquizado. O que dá para fazer, que hoje a gente faz na nossa equipe lá no meu trabalho atualmente, no serviço público, a gente tem uma organização matricial de pessoas. Então, tem pessoas que são ligadas à gerência na qual eu atuo, tem pessoas ligadas à outra gerência da mesma área. Mas a gente mistura os servidores. Às vezes é até difícil, um grande desafio, uma das minhas metas para esse ano, inclusive, é conseguir fazer divisão de trabalho de forma que os servidores estejam mais à vontade, gostem do que estejam fazendo, mas que ao mesmo tempo não extrapole também a cota de disponibilidade que eles têm para cada projeto. Ter vários projetos em andamento é algo desafiador, não é todo mundo que consegue manter todos os pratos equilibrando, né? Mas eu acho que como um primeiro passo é você ensinar para os seus servidores, para os seus funcionários e capacitá-los à liderança. Sem ensinar, sem passar o conhecimento para as pessoas, eu não vejo muito por onde começar. Porque liderança, muitas vezes as pessoas acham que liderança é algo inato, que, aliás, vou até reformular, muitas vezes as pessoas acham que nós temos talentos inatos e que quando nós alcançamos algum tipo de sucesso, aquilo se deve porque você é um ser iluminado que desceu dos céus com um dom divino de fazer tal coisa. Pode acontecer? Pode. Significa que você não pode aprender a fazer alguma coisa? Não. A gente pode aprender a fazer diversas coisas. Ano passado mesmo eu fiz aula de canto. Porque eu queria, porque eu achava bonito cantar e eu queria ver se eu tinha como melhorar. E eu percebi que eu consegui melhorar um pouco a minha voz e minha capacidade respiratória fazendo aula de canto. Agora, eu sou uma pessoa talentosa que nasceu para ser cantora. Não nasci para isso. Né? Não tenho uma super habilidade inata. Mas dá para aprender. E isso funciona também para esse tipo de atividade, para você entender mais sobre liderança, sobre compartilhamento de ideias e colaboração em equipe. A gente acha que algumas pessoas têm um talento, e elas podem até ter algum talento, mas a gente esquece da parte do esforço. O esforço é fundamental em tudo que a gente faz na nossa vida. Se a gente não quiser ir atrás, aprender e
sabe, se esforçar mesmo para poder fazer alguma diferença, beleza, a gente se acomoda, fica no canto, não faz mais nada e espera que uma mente brilhante surja na sua frente e te diz, né, o que você tem que fazer da sua vida. Então, a ideia da gente aprender a inspirar outras pessoas começa da gente saber se inspirar também. Da gente conseguir entender o que pode fazer de relevante, o que pode agregar na vida das pessoas e o que tem de propósito nas coisas que você faz. No final das contas, se a gente fica batendo cabeça e indo atrás dos outros, sem entender direito o porquê das coisas que a gente está fazendo, a gente não vai alcançar uma satisfação pessoal suficiente. E isso eu acho que é o maior impedimento para você inspirar os outros. É você não se sentir bem com você. É você não se sentir completo na sua própria satisfação. E a partir do momento que você percebe que você tem, ou pelo menos está se esforçando, porque isso é uma coisa impressionante. Às vezes você não alcançou ainda o que você quer. Você ainda não se sente totalmente preparado para poder fazer as coisas. Eu sempre fico procurando aprender e eu tenho dificuldade para botar em prática. Para eu fazer essa live aqui, eu demorei 8 meses. Eu tenho um Instagram desde janeiro, agora que... 8 não, 7. 7 meses. Agora então, a gente tem tendência a, antes da gente colocar a coisa em prática, já pensar que a gente não consegue. A gente vai se esforçando, ao longo do caminho do esforço, é que a gente percebe que, cara, eu melhorei. Do ponto A para o ponto B que eu tô agora, eu melhorei. Que bom! Então, vai se medindo, usa você mesmo como métrica. E vai indo atrás de boas influências, bons inspiradores. Procure pessoas que te inspirem para você também aprender a inspirar os outros. É exatamente isso. Todos os nossos aprendizados vêm por meio de esforço e experiências. Esse negócio de talento e dom é um assunto que me irrita bastante. Porque quando a gente conversa com uma pessoa e a pessoa fala pra você, nossa, mas você tem o dom de fazer X, tal coisa. Primeiro, que ela está desestimulando você em relação ao esforço que você faz. Ela está achando que você não tem que fazer nada demais. E aí, simplesmente sai tudo muito naturalmente, tudo muito fácil, sem que você tivesse que fazer o dever de casa e comer aquele arroz com feijão para poder chegar depois naquele momento. E outra coisa, na hora que você vira pra pessoa e fala assim, nossa, mas você tem um dom, né? Eu não consigo, não. Cara, você está se diminuindo. Você já está falando para você que você não vai fazer. É o primeiro passo para o fracasso. É você virar para você mesmo e falar, olha, nossa, não consigo fazer. Olha, beleza, se você fala que você não consegue, você não consegue. Tudo parte desse primeiro processamento interno. E a gente, de uma maneira geral, se sabota demais, né? Achando que não consegue, que não pode, ou que não tem algo de relevante para poder contribuir para o outro. Mas, gente, tem sim. A gente tem muita coisa de relevante, a gente tem muito aprendizado. A gente se esforça, a gente faz nosso caminho. A gente, na programação neurolinguística, tem até um dos enunciados que toda ação tem alguma intenção positiva por trás. Então, todo mundo aí nesse mundo enorme tentando fazer alguma coisa da sua vida. Então, quando a gente consegue passar um momento na vida de outra pessoa e tocar aquela pessoa e fazer alguma diferença na vida dela, você vai fazer a diferença na sua própria vida também. E no final das contas, quando a gente percebe que está fazendo a diferença em relação aos outros, agregando algum valor para os outros, a gente se sente bem também em pensar que você não está desperdiçando aprendizado que você teve. Se a gente se esforça, se a gente tem experiência, se a gente tem aprendizado, cara, o que custa você compartilhar para os outros? O que você compartilha para outra pessoa pode voltar para você também. Olha, um livro interessante sobre isso, Desafiando o Talento. Eu não conheço esse livro, Vanessa. Eu acho que tem tanto material interessante, acho que é até uma coisa boa, assim, às vezes registrando os livros que as pessoas me indicam também, porque, enfim, sempre tem alguma coisa. Obrigada, Dani.
O Instagram, esse trabalho de fazer os posts, etc., começou como algo totalmente caseiro mesmo. Eu, enfim, simplesmente saí escrevendo, eu já tinha uns textos escritos e eu vi essa necessidade de colocar as coisas pra fora. As meninas que trabalham comigo sabem. Obrigada, Jana. As meninas que trabalham comigo sabem o tanto que eu adoro fazer curso. Eu adoro estudar e aprender, eu tô sempre atrás de algum conteúdo, algum material. E daí, então, poder compartilhar e passar algumas informações, conhecimentos e ideias e etc. para as outras pessoas também é bom para mim. E eu espero que vocês também consigam entender que num ponto da vida em que vocês estejam, não importa qual seja esse ponto da vida, você também tem alguma coisa para compartilhar. E quando a gente compartilha, a gente está correndo um grave risco de inspirar as outras pessoas também. E, enfim, isso gera muito sentido de vida, dá uma força de viver e dá uma noção de que a gente tem o que fazer nesse mundo aqui que a gente está. A gente não se sente tão isolado. Como eu falei, nós somos pessoas, né, seres sociais. Então, a gente vive em sociedade, a gente vive junto das outras pessoas e é importante que a gente construa relações interpessoais que sejam também boas. Isso aí, Fai. Eu acho que... Gente, era isso mais ou menos que eu queria falar. Eu acho que para uma primeira live era mais ou menos um assunto que eu queria abordar. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar, pode mandar mensagem direta. Enfim, eu acho que, gente, é isso aí, estamos juntos. Todo mundo tem, sim, algo para contribuir. Se você tem alguma ideia de alguma solução, alguma inovação ou alguma coisa que seja super simples, mas que você acha que pode fazer diferença na vida de alguém, cara, tenta fazer isso. Você não sabe até que ponto que isso vai impactar ou não na vida da outra pessoa. Então, enfim, independente da sua atividade, da sua profissão, faça o que você tem para fazer, atue na sua atividade profissional com vontade e com certeza de que aquilo ali tá fazendo a diferença, não só na vida dos outros, mas na sua vida também. É isso, gente. Um beijo para todo mundo. Obrigada demais pela presença, pelo apoio. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz por ter visto tantas carinhas por aqui hoje. E é isso. A gente vai se falando. Eu vou ver se eu consigo manter essas lives aqui na quinta, esse horário. Eu acho que pra mim funcionou esse horário. Se pra maioria das pessoas funcionar também, eu posso falar de outros temas também por aqui. É isso, não pode ficar parado. Se a gente fica parado, a gente enferruja. Não pode ficar esperando os outros fazerem nada. Ninguém é obrigado a fazer nada por nós. A gente é responsável pela nossa própria vida, pelos nossos resultados. Então, bora pra frente, bora compartilhar. É isso aí. Tem muita recompensa que vai chegar. Obrigada, gente. Obrigada, Luzi, Mari, Fernanda. Obrigada mesmo, gente. Beijo. Boa noite.